Minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Professora Fátima Marreiro, da Escola Padre Enemias. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, compreender essas aulas, tá? Para que nós possamos ter um retorno satisfatório, não só das atividades, mas que haja realmente uma compreensão da parte de vocês, ok? Então, gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 3, Evolução dos Seres Vivos, ok? Então, aqui nós estamos vendo essa evolução, como é que ela evoluiu. Então, vamos estudar aqui um pouquinho sobre isso, ok? Então, aqui um cenário do fundo do mar, lindíssimo, por sinal, né? Os recifes corais abrigam peixes, esponjas, algas, entre outras espécies de seres vivos aquáticos, além de várias espécies de corais. Lindíssimo, né? Como as características são herdadas? O que vocês acham? Como é que nós, seres humanos, trazemos as características do papai e da mamãe? Então vamos lá. É muito comum identificarmos características físicas semelhantes entre pais e filhos. Isso acontece porque cada ser vivo apresenta em suas células algumas informações que, em função da interação com o ambiente, determinam as suas características. Essas informações estão no material genético. Então, o que faz parecermos com os nossos pais é o material genético, né, que é o DNA, que ele é lançado no momento da reprodução, tá certo? E aí esse material genético vai misturar com o material genético materno e aí vai gerar o seu filho, ok? E aí por isso que os filhos vêm com características tanto materna quanto paterna, ok? Então aqui nós estamos vendo uma célula, né? Então aqui, ó, uma fotomicrografia de célula animal. Olha só, gente, a nossa célula animal. Então ela foi aumentada 2.700 vezes para a gente poder tentar entender, tá certo? Então aqui, ó, a membrana plasmática, ou seja, é o que vai proteger essa célula. Isso aqui é chamado de citoplasma, sendo que aqui tem várias outras partes e aqui o núcleo. Então esse material genético ele vai estar aqui, ó, dentro do núcleo, tá certo? Então quando acontece o processo de divisão, e aí que é liberado o material genético, ok? O fixismo. Gente, com o passar do tempo, até hoje é muito fácil eu dizer que as características são transmitidas do meu pai e da minha mãe. Muito fácil porque uma comunidade científica anterior a mim fizeram todo um estudo para chegar a essa teoria. Mas antes disso, era assim uma verdadeira corrida para tentar identificar por que essas características nos filhos surgiam, certo? Então vamos aqui a algumas teorias. Então o fixismo é a ideia de que as espécies foram criadas tal como são e não mudam nem mudarão ao longo do tempo. É conhecido como fixismo. Fixismo vem de fixo, né? Algo que é fixo e que não muda. Né? Uma casa ela é fixa, tá certo? E nos meados, né, no século XVIII, ele foi assim amplamente aceito. Mas por que ele foi aceito? Porque não tinha uma outra teoria que dissesse o contrário. Então, se não tem outra, então fica essa mesma, certo? Então, vamos aqui imaginar nessa teoria. Vamos acreditando aqui nessa teoria. Hoje é mais fácil eu identificar isso. Nós sabemos que uma lagarta ela vai se transformar em uma borboleta. Então, baseado nessa teoria aí, o fixismo, né? Uma borboleta
do jeito que ela é hoje, é do mesmo jeito que ela nasceu. E a gente sabe que não é. Ela passa pelo processo de metamorfose. Então, o fixismo ele foi muito aceito, até vi outros estudiosos e dizer o contrário, certo? No entanto, ó, vamos continuando aqui. Ó. No entanto, foi contestado por alguns estudiosos, como Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon e Jean-Baptiste de Lamarck. Então, esses cientistas eles foram mudando. Não, eu não concordo, mas eu também não basta só eu discordar. Eu tenho que trazer alguma coisa que prove o contrário, porque na ciência é isso. É através de fatos, certo? A crença na criação. A visão fixista, isso aqui, gente, então dá muito uma ideia assim da criação. Tudo que Deus criou, do jeito que Ele criou, permanece, não sofre nenhuma mudança. Então, por isso que foi tão bem aceito durante muito tempo, né? Porque era algo que também envolvia a questão religiosa, certo? A visão fixista foi também compartilhada por muitas das crenças que têm como princípio o monoteísmo, um Deus que criou todos os seres existentes na Terra. Essa explicação para a origem dos seres vivos está nos livros sagrados de diversas religiões, como a Bíblia, né? O livro sagrado do cristianismo, no Torá, livro sagrado do judaísmo e no Alcorão, que é do islamismo. Então, eles foram, por isso que essa teoria do fixismo foi muito bem aceita, certo? Transformismo de Lamarck. E aí veio Lamarck, né? Nós vimos lá a teoria do fixismo, aí depois veio Lamarck, já no finalzinho do século. No início já do século XIX, Lamarck veio e disse outra coisa. Então, o que foi que Lamarck disse, né? Apresentam a ideia de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo a ponto de se transformarem em outras espécies. Olha só, né? Lembram aí da borboleta que eu citei como exemplo anteriormente? Essa explicação para a modificação da espécie é conhecido como transformismo ou evolucionismo. Para Lamarck, o aparecimento de novas características aconteceriam em função das necessidades impostas pelo ambiente em que o ser vivo está e em constantemente pelo uso mais frequente de alguns órgãos, em detrimento de outros. Então, aqui ele também ficou conhecido, né, a teoria do uso e desuso, certo? Uma forma de resumir, para a gente não ler tudo aqui, uma das leis de Lamarck, olha só. Lei do uso e desuso. Vamos aqui imaginar, se eu uso muito, ele vai desenvolver. Se eu não uso, ele vai atrofiar. Um exemplo, a girafa tinha o pescoço longo por usar demais o pescoço. Esticava demais o pescoço para alcançar nas copas das árvores. E aí esse pescoço ficou grande, certo? Ele também lançou, né, digamos assim, a teoria da lei da herança e dos caracteres adquiridos. Somente as alterações provocadas pelas adaptações ao ambiente são passadas para os seus descendentes, transformando assim as espécies. As mudanças provocadas por acidente ou amputação não são transmitidas às gerações seguintes. Então, o que ele dizia? Vamos citar o exemplo da girafa que usava o pescoço crescia. Como o pescoço dela cresceu, então seus filhotes também vão ter o pescoço dos filhotes serão grandes porque a sua mãe desenvolveu a habilidade de crescer o pescoço. Essa é a teoria de Lamarck, certo? Então, aqui, ó, para Lamarck, a necessidade de se proteger no ambiente teria feito com que os bois, né, na figura A, ao longo da sua história evolutiva, desenvolvesse chifres, alterações de padrão por uso. Então, de tanto usar, surgiu, certo? Por sua vez, em sua própria história evolutiva, as pernas da serpente poderiam ser atrofiadas até desaparecerem devido à falta de uso. Então, para ele, o chifre surgiu na cabeça do boi porque ele precisava se defender, então ele usava, surgiu o chifre.
a cobra tinha perna, só que não usava, ficava muito na copa das árvores, atrofiou, ok? Então essa era a teoria de Lamarck. Então foi aceita, professora? Muito, durante muito tempo foi muito bem aceita. Aí veio uma outra teoria, que aí é a teoria da seleção natural, que até hoje é aceita, certo? É a seleção natural de Darwin, né? O pesquisador inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, na qual propunha uma nova teoria para explicar a evolução das espécies. Então, o que Charles Darwin disse? Diferente de Lamarck, ele disse que numa seleção natural, ou seja, o indivíduo ele precisa se adaptar ao meio em que ele está inserido. Caso isso não aconteça, ele vai desaparecer. Por exemplo, os dinossauros, né, segundo a teoria científica, houve uma grande explosão chamada de Big Bang, então eles deixaram de existir. Então vai sobreviver aquele que é melhor adaptar-se ao meio em que esteja inserido, tá certo? Então, essa teoria de Charles Darwin é a mais aceita, certo? Mais aceita não, é a única, né? Aceita hoje. Olha só. E que a partir de um é formado o outro, tá certo? Então, os elementos não estão em proporção de tamanho entre si. Então, aqui uma representação de uma preguiça gigante, figura A, que tinha aproximadamente a altura de uma casa térrea, e de um tatu gigante, que tinha aproximadamente a altura de um carro pequeno, certo? Então, isso aqui foi baseado a partir de fósseis, algo assim bem mais palpável, tá certo? Então, gente, olha só, Darwin notou muitas semelhanças entre esses fósseis, os tatus e as preguiças atuais, apesar das diferenças de tamanho. Essa observação levaram a acreditar que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Por que há essa modificação? Por uma necessidade, é uma necessidade adaptativa. Então, para aquele ser continuar vivo, ele vai aos poucos se adaptando. Nós, seres humanos, nós temos assim uma grande capacidade de adaptação. Se nos colocarmos lá no Saara, extremamente quente, a gente vai conseguir se adaptar. Tanto é assim que tem pessoas que moram lá. Se colocarmos a gente num local extremamente gelado, a gente também vai sobreviver, porque a gente consegue se adaptar. Claro que sofre alterações no início, mas a gente consegue se adaptar, tá certo? Então, essa foi uma teoria muito bem, a teoria muito bem aceita, ok, gente? Então, aqui, a nossa aula, que nós falamos sobre a evolução das espécies, tá certo? Falamos do fixismo, a lei do uso e desuso, né, de Lamarck e de Charles Darwin. A atividade vai estar no grupo de WhatsApp, tá certo? E aí vocês acompanhem e enviem as atividades, ok, gente? Tenham todos uma excelente aula.